Graça e paz, amados, que privilégio podemos estar novamente juntos, ouvindo aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, que estabelece a sua vontade e o seu propósito em nossas vidas. Gostaria de ler hoje um texto que se encontra em Marcos, capítulo 1, no versículo 14 e 15, que diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu coloquei uma imagem na internet fazendo uma pergunta: o que há no fim do túnel? Segundo a palavra de Deus aqui, Jesus está dizendo que no fim do túnel há o retorno do reino dos céus. O reino de Deus se aproxima do homem. Nós precisamos entender melhor e bem o que Jesus disse a respeito de seu reino, do reino de seu Pai, nos seus ensinos na palavra. Nós estamos há muito na terra, tendo contrações de parto. E agora chegamos naquilo que Jesus chamou, em Mateus 24, o princípio das dores. Estamos rumando para uma etapa, para uma temporada no mundo onde se aproxima o estabelecimento definitivo, pleno, concreto e efetivo do reino de Deus. E nós precisamos, de uma maneira simples, entender as duas dimensões desse reino. A primeira, o próprio Jesus disse em Mateus 4,17, que o reino de Deus já está aqui. Quando Cristo veio à Terra, ele já se manifestou. E este é o reino que opera dentro dos nossos corações através de uma conversão no Espírito, que Jesus mencionou em João 3, quando ele disse que nós precisaríamos nascer de novo para ver e para entrar no reino de Deus. Então nós precisamos entender que esse era o evangelho que Jesus pregava em Mateus 4,17, que o evangelho do reino precisava ser anunciado. E nesse momento, mais do que nunca, nós estamos entendendo, nessa temporada, para essa geração, que esse evangelho do reino precisa ser pregado. E conforme Lucas 8:1 diz, à medida que o tempo for chegando, que a história da humanidade vai encerrar e vai fechar a sua cortina, nós precisamos entender que esse reino está logo aí. Não há nada mais poderoso no mundo, queridos, do que o propósito eterno de Deus. Muitas pessoas na história da humanidade deixaram legados de ideias. Essas ideias estabeleceram a base de religiões, de filosofias, de ideologias, mas o reino de Deus é o único que prevalece de eternidade a eternidade. As pessoas morrem, suas ideias passam, mas o reino de Deus prevalece e dura para sempre, como diz Daniel 12. Apesar das ideias controlarem e influenciarem o mundo através da história, Deus tem a sua própria ideia, que, revelada ao homem, determina o fundamento eterno do seu propósito, desde a eternidade, na criação, na nossa geração presente e na geração futura. O princípio dessa ideia, de uma maneira clara e simples, está revelado em João 1:1, dentre muitas outras revelações da palavra. Se eu e você queremos conhecer essa ideia de Deus, nós precisamos conhecer Jesus. Como uma ideia é algo que brota na intenção, lá no íntimo, na base dos pensamentos de uma pessoa, a única maneira da gente saber qual é a ideia que está na mente de Deus a nosso respeito é quando ela se torna uma palavra expressa. Que é assim que a gente determina a existência, as ideias que nós temos. Deus também trouxe a existência e expressou a sua ideia, a sua palavra, em Cristo. Por isso que a Bíblia chama Jesus, em João 1, o Verbo de Deus. Aquele que veio e se manifestou e se expressou e se tornou materializado, concreto diante de nós. Jesus é a coleção das ideias de Deus vivendo num corpo humano. Você quer saber o que Deus pensa?
conheça Jesus. Jesus é a grande ideia de Deus, colocada no corpo para que a gente pudesse ouvir, tocar, apalpar aquilo que Deus pensa. É a vontade de Deus que muitas vezes nós temos dúvidas a respeito, em ação, revelada sua vontade e seu propósito numa pessoa. Por isso Deus enviou a sua ideia ao mundo, seu Filho, o Verbo vivo. Ele veio e revelou o que está no coração de Deus, oculto durante muitos anos. Foi expresso, foi revelado, foi manifestado. E nós precisamos alcançar, pela fé, as ideias de Deus, porque só essas ideias podem derrotar as mais ideias do mundo. Nós precisamos, então, entender o que Paulo disse em Romanos 12:1, que nós deveríamos transformar nossos pensamentos, nossas ideias que orbitam a partir de nós, na nossa alma, para conhecer aquela ideia de Deus a nosso respeito, a respeito da vida e daquilo que Deus determinou para cada ser humano. Deixar as velhas ideias desse sistema do mundo para conceber as ideias do Pai, que trazem vida e vida em abundância. Toda ideia que é concebida fora desse pensamento de Deus se torna perigosa. Por quê? Porque ela é temporal, tem prazo de validade. Por isso eu e você precisamos cuidar com aquilo que ouvimos. Porque sempre que nós ouvimos algo, uma ideia está sendo colocada em nosso coração. E como a base dos pensamentos, das ideias do mundo que penetram na nossa mente não tem Deus e podem nos influenciar, formar a nossa opinião, qualquer origem que seja ela, nós precisamos tomar muito cuidado. Jesus disse, verbalizou, eu sou a vida, eu sou o caminho e a verdade. Essa é a palavra que eu tenho trazido, que de fato traz vida e vida e abundância para vocês. Aqui está a chave da nossa vitória, da nossa vida plena que Deus intentou e intenta derramar nos nossos corações. Conhecer a Cristo. Conhecer de fato o Filho de Deus. Não pela informação natural que nós temos dele, mas pelo toque espiritual daquilo que ele representa diante do ser humano, da parte de Deus. Então nós sabemos que Deus enviou Jesus, o Verbo da vida, para que nós pudéssemos conhecer de fato a intenção original de Deus. Quando a gente entende o propósito original de Deus, os pensamentos do homem que estão distantes de Deus vão ruir, vão deixar de exercer influência, força em nossas vidas. Por isso nós precisamos voltar urgente à ideia inicial, onde Deus estabeleceu e criou todas as coisas e colocou o homem na terra para conhecê-lo, para viver dentro desse potencial, para conhecer aquilo que ele estabeleceu no céu como seu reino, aqui na terra também. Quando Adão foi criado, a Bíblia diz que ele pensava como Deus. Mas, de uma maneira resumida, quando ele pecou, errou o alvo, transgrediu, se rebelou, resistiu à vontade de Deus, as trevas entraram no seu coração, com ideias diferentes daquela que procediam de Deus. Então, os pensamentos do homem se tornaram corrompidos. Por isso, a necessidade de Deus trazer novamente a sua ideia, Cristo, e revelar ao nosso coração aquilo que ele tem como sua vontade, seu governo, seu reino, para que nós pudéssemos distinguir e discernir claramente a respeito de quem é Deus, quem somos nós e o que estamos fazendo aqui nessa terra. Uma mente sem Deus orbita com uma mente humana, projetos independentes de Deus. A ideia original de Deus não era que a gente se tornasse independente, mas codependente com a imagem dele criada em nós, com potencial criativo incrível, inteligência, autoridade, amor, mas sendo codependente, dependente dele, para que nós pudéssemos expressar, representar aquilo que ele é. Então, por isso que ele formou um povo Israel,
chama hoje no Novo Testamento, no Novo Pacto, o seu povo de igreja, para que a gente pudesse absorver essa ideia em Cristo e expressar essa ideia através daquilo que ele pensa, não daquilo que nós achamos e pensamos, para toda a terra. Então nós podemos conhecer o propósito original de Deus, aquilo que ele era, aquilo que ele é e aquilo que ele será, sim. Nós vamos poder conhecer, experimentar o seu propósito, viver nesse reino aqui na terra, sob a influência dessa vontade maravilhosa, porque ele criou a cada um de nós com esse potencial de fazer isso. E diz para a gente ter domínio sobre a terra. Gênesis 1, 26 e 27. O problema é que o homem foi criado para espelhar essa imagem de Deus. Foi colocado na terra para espalhar o reino dos céus em todos os ambientes. Mas ao se afastar de Deus, ele se tornou vazio. Isaías diz que o coração do homem é vazio, destituído de glória, de propósito, não no potencial humano, porque Deus nos criou com potencial humano incrível, mesmo sem a gente andar com ele, mas no potencial do propósito que ele estabeleceu de forma espiritual, que é a base de tudo aquilo que nós podemos receber e expressar de Deus. A ideia de Deus, independente da gente ter resistido e se afastado de Deus, continua. E continua sendo a única resposta a um coração vazio do homem. Quando nós nascemos neste mundo, nós nascemos num território que tem pensamentos diferentes de Deus. Nós entramos num lugar dominado por um império de ideias que tem um rei, um sistema de valores sem Deus. A Bíblia diz que é o diabo que reina nas trevas ocultas, se materializando, se expressando de diversas formas. As pessoas então desse reino humano se tornam semelhantes ao rei que governa nas trevas, oculta a gente de Deus, faz com que a nossa mente seja obscurecida e alheia àquilo que Deus quer, aquilo que Deus é e aquilo que Deus expressa. Então todo esse sistema de valores do mundo, as ideias que vão entrando e penetrando, vai se conformando com um pensamento, com uma ideia através da história, desconectado desse sistema de Deus e do seu reino. Então a terra, o homem se torna o quê? Independente. Vazio do quê? Da presença do rei, da presença do Senhor, da presença do seu reino com os seus valores. E então ele perde aquele governo, aquele domínio dos céus que deveria se expressar aqui na terra, chamando ele de reino de Deus. Veja bem, o homem perdeu um governo e não uma religião. Deus não instituiu uma religião, ele estabeleceu um governo, instituiu um governo. Por isso, quando Jesus, a palavra, o Logos de Deus veio, a ideia de Deus veio, a gente deveria entender que ele trouxe de volta não uma religião, que nós não perdemos uma, e sim um governo. E a Bíblia diz, Isaías 9, versículos 6 e 7, que esse governo está sobre os seus ombros e não terá fim. Ele é o Pai da eternidade, o conselheiro, aquele que sabe, aquele que conhece a mente, as entranhas de Deus. E estabeleceu nele agora, de volta, o plano, a expressão da glória de Deus. Uma expansão do céu, novamente, como deveria ter sido no início. Aquilo que é claro a respeito do seu reino e seus valores, sua cultura, para que a gente pudesse voltar definitivamente, plenamente a esse governo que não terá fim. Por isso é muito importante, é imprescindível, inegociável, a gente entender o plano original de Deus. Jesus, na sua oração, ele disse: seja feita a tua vontade, com teus pensamentos, ideias, valores, assim na terra aqui, como já é no céu. No céu não tem pobreza, querido, não tem doença, não tem miséria, não tem trevas. E ele quer estabelecer um princípio ativo de vida dentro dessa base, aqui na Terra. O ser humano procura um bom governo, sempre foi assim. As nações gastam bilhões para escolher bons governantes, pelo menos eles querem que seja assim, porque acreditam que a resposta para os problemas da Terra é um bom governo. Numa certa dimensão humana, sim. Mas a resposta verdadeira, a solução real, efetiva para a Terra não está num bom governo, e sim na verdade.
na verdade, que só o governo e o reino de Deus têm para nós aqui na Terra. Os homens acreditam que os seus problemas serão resolvidos se tudo for bem governado, porque isso é um ímpeto que Deus instituiu dentro de nós quando ele diz que nós deveríamos governar, e essa palavra significa administrar a terra com os valores e princípios do reino, para que a gente pudesse desfrutar daquilo que Deus é, daquilo que Deus tem, daquilo que Deus estabeleceu no alto nível. Romanos diz que o homem, ao contrário disso, trouxe Deus para um nível humano. Romanos 1 é muito forte, se você quiser ler depois a respeito disso, dá uma olhadinha lá. Então, eles passaram a acreditar que o próprio homem pode administrar sem Deus, com as suas próprias ideias, e governar da forma que eles acham melhor, pela sua experiência de vida, educação, herança, e aí história, e eles vão, então, aglomerando todas essas realidades e vão tentando trazer um governo. Por quê? Porque eles perderam o governo de Deus. Porque governo significa domínio, é um assunto que está sempre orbitando no coração do homem na história. Essa palavra reino, governo, no hebraico tem uma entonação muito forte. O reino é uma influência, é um governo de um rei sobre um território, implantando seu propósito, seus desejos, objetivos, para os cidadãos que estão ali sob esse governo refletirem a moral e os princípios do rei. O homem sem Deus, ele não se tornou imoral, como muitos de nós pensamos. A imoralidade em todos os níveis é uma consequência do homem, ao perder Deus, se tornar amoral. Ele perdeu a referência de Deus. E para substituir isso, então ele coloca a sua ideia, o seu pensamento. E dentro do pensamento humano tem a corrupção. Então foi estabelecido um propósito que o homem determinou para a Terra sem a presença, sem a influência, sem um governo do céu. Então a Terra, que deveria se encher da cultura dos céus, de desfrutar de tudo que Deus é e de tudo que Deus fez, acabou se corrompendo e se perdendo no meio de tudo isso. Eu gostaria somente de pensar e observar algumas coisas importantes desse reino, porque isso é um assunto muito tremendo, muito vasto. E a chave para entendermos a razão da presença do homem na Terra é entender a intenção original de Deus, desse reino, dessa vontade, dessa manifestação expressa no início, na história do homem e hoje em Cristo. E logo aí na frente, logo, nós vamos ver isso definitivamente, concretamente estabelecido. Então, se a intenção de Deus é espelhar sua imagem no homem, o homem deveria o quê? Ser um com ele. Ter unidade de pensamento, com a sua diversidade, seu potencial, seu temperamento, sua experiência, mas ser um no mesmo espírito, no mesmo valor, na mesma vida. Então, se a intenção de Deus era espalhar essa imagem e seu governo na terra, o homem deveria não somente ser um com ele em pensamento, mas agir a partir disso, de acordo com os pensamentos de Deus, expandir esses valores que trariam glória, o peso de algo importante. Essa palavra significa glória, o peso de algo muito forte, importante, que define as realidades daquilo que traz de fato prazer a Deus, ao homem e aos seus relacionamentos. O diabo veio com outra imagem, com outros pensamentos, para fazer outra vontade. A vontade de Deus que traria honra e prazer e glória. O que aconteceu? Corrompeu essa ideia de Deus e o homem então ficou perdido, desorientado, vivendo por si só, para si, por seus valores e desejos, buscando numa dimensão de alma e de corpo somente aquilo que traz retorno imediato ou mesmo a longo prazo na história, mas que não tem valor eterno. Porque o valor eterno é aquilo que vem de Deus, se estabelece com Deus e volta para Deus. Quando o homem então fez sua declaração de independência e se tornou o rei dos pensamentos da ideia do homem, o seu governo, o seu reino, suas ideias, levaram o homem a se separar da glória, do reino dos céus. Olha que interessante, o Espírito de Deus governava Adão antes dele errar, dele pecar. Mas a sua independência excluiu
essa influência, esse domínio que Adão tinha recebido de Deus e passou a governar a si mesmo. E Satanás passou a ser o governador da terra com sua influência e pensamentos. Quando o Espírito de Deus saiu de Adão, ele desenvolveu o seu próprio governo. E outro espírito, outra ideia, outros pensamentos entraram e passaram a contaminar o território que a gente chama hoje de terra. E o primeiro ato desse governo humano foi declarar a independência de Deus, que é o que acontece até hoje, de várias formas. A Bíblia diz em Provérbios 14:12 que ao homem seus caminhos parecem direito. Ele estabelece para si seu caminho, ele é a sua própria referência, ou algum homem é a sua própria referência, e isso então parece direito para ele, mas no seu final são caminhos de morte. A independência de Deus. Deus não deixou o homem dessa forma. Ele amou tanto, como diz João 3,16, que ele prometeu intervir. Por isso ele enviou Jesus para quê? Esmagar a cabeça desse governo, desses pensamentos, de ideias que tentam funcionar sem ele. Gênesis 3,15 diz que ele vai pisar na cabeça da serpente, esmagar esse reino, porque ele só traz desgaste, prejuízo, derrota, todo tipo de problema para o ser humano. Então, Jesus entra na terra, amarra esse valente, ele diz isso nos evangelhos, toma esse território que são as vidas, devolve esse governo para Deus e junto com ele, o homem. Então, na verdade, Jesus veio tomar de volta um governo que foi roubado do homem, que tinha sido dado por Deus e roubado do homem pelo diabo. E Jesus veio trazer o impeachment de Satanás e introduzir o seu filho na terra, implantar o seu reino novamente em nossas vidas inicialmente. Mais na frente, no final do túnel, definitivamente na estrutura da terra. Então essas duas dimensões precisam ser bem entendidas, absorvidas por nós. Primeiro ele vem e entra no nosso coração, forma o seu povo, um povo que não pode ser produzido, originado de ideias humanas, nem do sistema do mundo que está corrompido, não tem como resolver. Ele vem e traz de volta, implanta em nós o reino de Deus pelo Espírito, e aí novamente traz para a gente a realidade de um reino que jamais deveria ter escapado entre os dedos do ser humano. Introduz seu filho na terra, implanta seu reino e deixa aqui, que coisa extraordinária. João 14, 15, 16 fala muito sobre isso. O Espírito Santo em nós, porque ele nos capacita a governar debaixo desses princípios de reino dos céus até que ele volte, até que o trem apareça no final do túnel e diante de nós está ali, claro, indiscutivelmente, inegociável, indistinto esse reino maravilhoso de novo. Então o Espírito Santo que entra em nós, segundo Tito 3,5, molda a estrutura dessa vida, que não é uma conjectura nem uma expansão da articulação das ideias de homens, quaisquer que sejam, em qualquer tempo, em qualquer cultura do mundo. Mas vem de cima, é o pão que desceu do céu, é o próprio verbo, é a própria ideia, é a própria expressão desse reino, aleluia, que vem com a mente de Deus. Por isso que nós precisamos trabalhar hoje, convertidos, já voltados para Deus, para que a mente de Deus possa permear, encher nosso coração com uma outra perspectiva, uma origem e outra perspectiva e expansão de reino e de governo. Então Jesus toma esse governo, entrega para o seu povo, para que ele possa ser ativado novamente e derrotar os seus inimigos, que os maiores estão aqui dentro de nós. Colocando todos esses postos de pensamentos independentes abaixo. Efésios 1 diz, até que ele volte e tudo fique debaixo do governo, do domínio novamente desse rei. Aleluia! Que coisa impressionante! Por isso que a gente tem que entender a importância absoluta de quando a gente orar, não ficar orando por comida, por roupa, por carro, por casa, porque a Bíblia diz que estas coisas virão com o reino. Claro que a gente pode,
no relacionamento pessoal de filho que nós somos, de um Deus que é Pai, derramar nossas necessidades para Ele. Mas Ele não veio por causa das nossas necessidades temporais e materiais. Ele veio por causa do seu propósito. E quando a gente se encaixa nesse propósito, a gente tem discernimento para adquirir aquilo que a terra criada por Deus tem a nosso favor da maneira correta e da maneira certa. Nós temos um Pai, que é a fonte de tudo. Nós temos um céu, que é o nosso lugar de origem. Foi lá que Deus nos criou, que Ele pensou, que Ele se enamorou da gente, que Ele flertou com o homem. Então veio e colocou a sua vida, o seu governo. E com esse governo, toda a provisão nos é fornecida. Então nós temos um Pai, nós temos um governo, e nós temos um reino onde a provisão nos é entregue. Então nós precisamos orar como Jesus. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aleluia! Então esse é o retorno do rei. Esse é o retorno daquilo que Deus estabeleceu na terra, mas como base no céu. Estabelecida no céu. E aqui está a luz no final do túnel. Queridos, nesse reino, nós vamos aprender contra a esperança, como diz Romanos capítulo 4, a viver pela fé. Mas não é uma fé que é um salto no escuro para ver o que vai dar em qualquer coisa ou em qualquer sistema. Não, é uma fé no Filho de Deus. Quem crê no Filho, crê no Pai. Quem honra o Filho, honra o Pai. Quem obedece o Filho, obedece o Pai. É uma conexão que vai nos trazendo segurança, valor, significado, propósito, utilidade para a nossa vida. Você ouve muitas pessoas com pensamento humano falando, eu vim para a Terra com uma missão, e a pessoa então, ela estabelece a missão para ela mesma, o início, o meio e o fim dela. Só que a nossa missão não é assim. Nossa missão tem uma origem nos céus, estabelecida em Cristo. Então, atinge a nossa vida. Aí sim, nós vamos entender a única maneira de, neste mundo, governar debaixo do restabelecimento do propósito eterno de Deus. Então, Jesus também orou, em João 17, não tire eles do mundo. As pessoas, às vezes, se isolam, se enclausuram em todos os sentidos, ideológicos, religiosos, às vezes, profissional. É muito sutil todas essas demandas e desdobramentos, mas a gente precisa entender que a gente está aqui no mundo para vencer. A vitória que vence o mundo, 1 João 5,4, é a fé que nós temos em Cristo. Cristo em nós é a esperança de glória, de governo, de restituição, de partir com esse sistema para viver aquilo que Deus estabeleceu. E aí tem uma realidade, uma demanda que às vezes instiga muitos de nós, através da experiência depois da conversão, a ver a realidade do velho e o novo operando dentro da mesma pessoa. Nós somos novas criaturas em Cristo, mas essa carne aqui continua ainda exercendo influência. Então nós precisamos agora governar, administrar, ter a linguagem, o entendimento, a visão, a expressão do reino de Deus no Espírito, para que esse Espírito governe sobre a nossa alma. Porque sem Deus a gente tem o corpo e a alma. Nós temos valores, temos vida, tem muita gente boa que faz trabalho, estuda, faz muita coisa, tem família, outros escolhem outros caminhos mais esquisitos, mais estranhos, alguns aberração de caminhos, mas na verdade, tudo sem Deus vai trazer um imbróglio para a nossa vida. Então, queridos, Jesus, quando ele orou para não tirar a gente do mundo, nos manter aqui, mas ele disse algo extraordinário: proteja eles do maligno. Às vezes a gente pensa que é daquele diabão de chifrinho, né, de tridente. Não, ele tem essa influência. Ele se transforma até em anjo de luz para enganar, se possível, os eleitos. Essa oração de Jesus, protege-os do maligno, é proteger o ser humano depois de conhecer a ideia, a vida de Deus, proteger essas pessoas das ideias desse governo sem a presença de Deus. Por isso que é muito difícil os governos do mundo, as ideologias do mundo serem combatidas, porque você combate de um jeito, tem outra ideologia aqui, acolá, na história,
quando era o império de um homem, hoje quando é outro tipo de sistema político de vários homens, de vários tipos de governo, seja capitalista, socialista, isso tudo no final são pensamentos que permeiam e enchem a nossa alma com ideias que podem ser boas por um lado, nem tanto pelo outro, mas que estão baseadas num conceito íntimo da base da estrutura do funcionamento sem Deus. Então Deus em Cristo pede para a gente ser protegido desse tipo de ideia, porque a gente continua aqui na Terra, até a nossa morte física, a gente continua sob essa influência, sobre todo esse sistema que continua operando, vazando por tudo que é poro do mundo. Mas nós precisamos ser preservados e precisamos estabelecer na palavra a experiência de poder, como eu falei no domingo passado, conhecer a Deus e ter contato com Deus de fato. Por que Jesus disse isso? Ele mesmo disse em Mateus 13:33 que o reino dos céus é um fermento, é como um fermento na massa. Você sabe o que o fermento faz na massa? Ele é colocado ali, ele enche a massa. E a Bíblia diz, da mesma forma, o reino de Deus, uma vez inserido na terra, que é a massa desse sistema, cresce progressivamente. Eu li um livro uma vez que chamava O Cristo Subversivo, o espião de Deus. Eu achei bacana a maneira que ele abordou, porque ele colocou Jesus como alguém que entra nessa massa, com esses pensamentos e ideias já pré-concebidos e preconceituados por todos nós, homens, seres humanos, e de repente ele vem com a ideia de Deus, penetra e vai como um fermento que influencia a terra com a ideia de Deus, crescendo, crescendo e não tem fim. Não tem fim. As coisas vão se sucedendo, vão ocorrendo, vão passando e o reino de Deus vai impactando as estruturas desse mundo com o seu crescimento em Cristo. Ele veio reinar e a palavra veio com ele, a ideia de Deus veio com ele. A Bíblia diz então em Mateus 12:24-28, que as trevas não prevaleceram, assim como João 1. Você vai lembrar ali em Mateus 12:24-28, a libertação de um endemoniado, uma pessoa, um rapaz que ficava possesso, dominado completamente por demônios. E Jesus então é acusado de expulsar aquele demônio pelo poder de Satanás. Você vê como é que a ideia do homem está confusa. Deus trazendo o bem e as pessoas interpretando como o mal. É o que está acontecendo. O mal chamando de bem, o bem chamando de mal, a mentira se tornando verdade, a verdade se tornando mentira, e ninguém sabe mais, não tem referência, não sabe o caminho, não sabe a ideia. Por isso nós precisamos voltar ao original propósito de Deus e conhecer a palavra de verdade. Então a libertação desse rapaz, Jesus mesmo expressou aqui em Mateus 12:24-28, depois você pode ler, que se eu expulso o demônio desse rapaz, olha que interessante, era um território, uma vida dominada de uma maneira estúpida, desculpe, pelo demônio. E ele diz, se eu domino, se eu expulso o demônio desse rapaz, o reino de Deus é chegado. Olha aqui, o que ele falou? Ele associou a expulsar uma hoste maligna da posse de um ser humano ao reino de Deus que chegou. Então, você vai perceber que o reino de Deus, além da ideia do pensamento, da vontade que Deus expressa de uma maneira incrível, ele também se expressa pelos territórios conquistados. E o território conquistado por Deus não é espaço geográfico, não é riqueza humana. O território conquistado por Deus são as vidas, porque não tem nada mais importante e valoroso para Deus do que vidas. E aqui está um confronto por um território, uma pessoa, que o diabo é a última coisa que ele quer perder. Por isso que a Bíblia diz que ele veio cegar o entendimento das pessoas, para que elas não vejam a glória, não vejam a verdade, não vejam a palavra, o Logos, Jesus vivo. Por isso que as pessoas interpretam Deus das maneiras mais variadas possíveis. Não dá nem para entrar nisso aqui agora. Então, quem é que estava governando essa vida, esse território? Satanás. Quem é que estava influenciando ele? Satanás. E ele está fazendo um exemplo aqui de uma pessoa possessa, mas aqui, como eu falei,
Você pode aplicar em qualquer nível que seja, até uma pessoa boa, uma família boa, com seus próprios pensamentos, está debaixo dessa esfera, dessa influência maligna. Então Cristo vem, remove o demônio, ocupa esse território, estabelece o reino de Deus e passa a governar nessa pessoa. Isso é reino. Então, quando estamos avançando para anunciar o evangelho da verdade a vidas, nós estamos conquistando territórios. E aí o Espírito de Deus vem, chega, entra naquela vida, ocupa o espaço e traz um impacto prático na terra, na vida das pessoas. É isso que acontece com todo mundo que tem uma experiência verdadeira, honesta e real com Deus. Então, tudo que foi destruído na vida desse homem, em todos os níveis, espiritual, social, intelectual, é restituído. Ele é restituído para a sua família, para os seus amigos. Ele não podia mais trabalhar. Então, Jesus, quando expulsou essa influência, essa ocupação do maligno, das trevas, desse pensamento, todos os problemas sociais foram resolvidos. Olha a sutileza. Como que às vezes a gente se perde tentando resolver os problemas sociais sem ir na base, naquilo que realmente é a raiz de onde todas as coisas nascem. Pessoas salvas, então, são retiradas, salvas de verdade, do sistema de pensamento humano para conhecer o sistema de pensamento divino. Então, é aquela pessoa que volta a conhecer a vida e a realidade de Deus. Colossenses 1, 13 a 15 diz que nós somos transportados, arrancados com força de um sistema, porque não dá para arrancar devagarinho, porque a pessoa se agarra nos seus próprios conceitos, herança familiar e assim vai embora. Então o Senhor veio quando a pessoa abre o coração e arranca a gente com força daquela influência e traz o governo dos céus, nos liberta e a gente passa a ser cidadãos dos céus. Antes oprimido pelos nossos próprios pensamentos, agora liberto pelas ideias e pensamentos e vontade de Deus. Traz de volta a nossa cidadania, nos conecta à origem onde todas as coisas realmente prevaleceram e vão prevalecer, o propósito, e coloca a gente debaixo da constituição do reino de Deus. Filipenses 1, 20 a 21 diz que nós somos agora cidadãos dos céus. Que doido, pessoal. Eu estou aqui na terra, eu sou gente, que nem você, e a gente tem as mesmas dificuldades, os mesmos confrontos, conflitos, todas as realidades que a gente se depara na nossa história, em alguns momentos mais intensa, em outros não, e toda essa luta que fica borbulhando dentro da gente, e de repente a gente é colocado num sistema de valor de Deus, no reino de Deus, sob o governo dele, e passa então a ter a influência desses valores espetaculares. Nós somos restabelecidos, devolvidos, inseridos em Deus. Aquilo que o Filho de Deus é, Jesus Cristo, que estava no coração dele, foi manifesto, agora nós também somos. 1 João 3,1. Agora, de fato, somos filhos de Deus em Cristo. Aqueles que o receberam foram, então, transformados, feitos filhos de Deus. Não confunda criatura com filho. Todos somos criaturas, mas filhos, João 12, só os que receberam. Isso aqui é muito importante, porque aqui que começa e inicia o nosso retorno, a nossa conexão à origem que nós temos, que é dos céus, e eu quero voltar para lá. Céu é a presença, é o sistema de Deus, não é um lugar de nuvenzinha que a gente fica ali sem fazer nada. Pessoal, não tem nada a ver com isso. É a realidade de um reino. Se Deus criou essa terra com tanta diversidade, com tantas cores, com tanto desdobramento de realidades, material, florestas, rios, mares, animais. Imagina um reino sem corrupção, sem maldade, sem malícia. Que tremendo que vai ser. Fomos restabelecidos e eu sempre gosto de falar para minha esposa, eu vim de lá e graças a Deus, por Ele, não é por mim, por nada que a gente faz, nem você, por Ele ter enviado Cristo, a gente ter tido a graça de poder abrir o nosso coração, nós vamos voltar para o lugar de origem, que é ali que todas as coisas acontecem. Então, a única maneira de entrar nesse reino, como eu li em Marcos 1, 14 e 15, é pelo arrependimento. E esse arrependimento aqui, na verdade, é uma volta, é uma mudança de pensamento. É quando eu percebo que meus valores e todo o sistema que eu pautei minha vida
não serve mais para aquilo que Deus estabeleceu. Cheguei no meu limite. Tem gente que às vezes chega no limite e não consegue conhecer a Deus e vai vivendo um vazio. Alguns se suicidam, alguns matam emocionalmente os outros, e a gente vai substituindo aquilo que a gente acha que não dá prazer, não dá felicidade por aquilo que a gente quer que dê, e aí o sistema vai engolindo a gente, sufocando, engolindo e absorvendo a nossa atenção. Aí Jesus diz: que adianta você ganhar o mundo inteiro, que a gente pode ganhar, como tem gente capaz na Terra, com a capacidade de Deus para ir longe mesmo sem Deus, mas perder a sua alma, que é eterna. Então, quando a gente se converte, se arrepende, eu deixo de fazer com que as minhas ideias controlem a minha vida. Isso é voltar para Deus. E a única maneira que eu vejo que a Bíblia diz isso é mudando de pensamento, deixando Deus agir. Quando eu conheci a Cristo, foi o processo que eu entrei. Eu não conhecia a palavra, a gente conhece por ouvir falar, ou através de instrumentos perigosos, que é a própria religião. Por isso que eu falei, vai ter contato você com Deus, vai ouvir a palavra do domingo passado, vai conhecer a palavra dele, vai na fonte. Eu falei uma vez assim, antes de me converter de verdade, voltar minha vida para Deus. Nossa, apesar de ser jovem ainda naquela época, eu falei, eu não quero mais ouvir ninguém, eu não quero mais ouvir religião, não quero ouvir mais homem, nem eu, nem ninguém. Se tem uma pessoa que criou e que sabe quem nós somos e o que é melhor para nós, é Deus, então eu quero ouvir ele. Vou direto, ouvir aquilo. E foi aí que a coisa aconteceu, queridos. Então, essa maneira que a gente volta, muda a maneira de pensar das ideologias humanas e sistemas de herança familiar e etc., para o reino de Deus. Aí Romanos 12:1 diz, até o versículo 3, que a gente vai conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É Deus agindo em Cristo, perfeito num homem imperfeito como nós. Não é a gente se tornando religioso, aquela coisa de bonzinho, cheio de regra. Não, é vida, é alegria e paz no Espírito Santo, Romanos 14 diz. Então essa foi a mensagem de Jesus. O reino de Deus está próximo, Mateus 4,17. Pedro também reconheceu isso. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse para Pedro sobre essa revelação, sobre esse pensamento de Deus, eu vou edificar a minha igreja. Não era sobre a pessoa de Pedro, era sobre o pensamento que Pedro expressou. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Sob este pensamento eu estabelecerei minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer sobre esse organismo. Pode matar a pessoa, pode tentar obstruir, pode perseguir, pode fazer o que quiser. O reino de Deus não pode ser destruído. E aí a gente vai expandindo esse reino. E a Bíblia diz então que esse governo humano perde a influência, perde a força sobre nós. Porque agora nós somos cidadãos dos céus. E uma coisa interessante, querido, que o governo humano só tem controle sobre seus cidadãos que estão debaixo desse sistema até o cemitério. Todo mundo vai chegar lá uma hora, se Cristo não voltar antes, lá no final do túnel. Aleluia! Mas o reino de Cristo não. O meu reino é maior do que o reino deste mundo, ele disse. Para Pilatos e disse para quem quis ouvir. Por quê? Porque ele não acaba no cemitério. O portão do Hades, que a Bíblia chama lugar de mortos, onde as pessoas vão sem Cristo, não pode parar a influência do reino de Deus. A sepultura não pode, a morte não pode. Então, se o ser humano está vivo ou morto, o governo de Cristo, aquele que conhece a Deus, continua exercendo governo e influência. Jesus mesmo disse que se vivemos, para o Senhor vivemos. Romanos 14:8. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ele não é Senhor de morto. A nossa vida não está determinada e restrita a esse tempo, essa circunstância humana, não somente na geografia do mundo, mas também na geografia do coração do ser humano. Continuamos sob a autoridade desse reino para sempre. É isso que muda, gente. Então, para lembrar você, Gálatas 4,14, presta atenção, porque aqui está o final do túnel. Jesus disse que ele veio na plenitude dos tempos. Gálatas 4,14. Nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, mas ele disse, eu não sou desse lugar.
eu vim dos céus. Era isso que incomodava os religiosos da época. Como veio do céu? Eu conheço teu pai, tua mãe. Porque a informação humana a gente pode obter de Jesus com os dados da Bíblia, da história, mas a revelação dele como Cristo, o Filho que desceu do céu, é só pelo poder do Espírito. Um informa a nossa mente, o outro revela o nosso coração. Então, queridos, Jesus disse que o Filho tornou possível o reino ficar dentro de você. Ele disse: o reino está dentro de vocês. Então, eu não sou rico pelo território que eu ocupo, pelos valores, pela minha ciência, pelo meu conhecimento, pelos meus diplomas, pela minha articulação inteligente. Como é bom a gente ver pessoas assim, eu acho incrível. Mas nós somos ricos por causa de Cristo. A nossa riqueza não é pelo que nós temos, é para o território que nós pertencemos. Nós pertencemos a Cristo. Por isso que às vezes eu tenho dó de pessoas dentro e fora dos arraiais chamado igreja institucional que não conseguem penetrar nessa realidade, ficam ali vivendo e convivendo como o povo, a multidão fazia com Jesus quando estava aqui na terra, mas com outras intenções. Ele quer abraçar o reino, vamos falar assim, ou a igreja, ou a salvação, mas não larga os seus valores. Esse conflito, então, fica mais aguçado. Porque o cara quer Deus, vamos falar assim, e não larga os pensamentos humanos. Então, o conflito aumenta. A pessoa, às vezes, está dentro da igreja, mas está vivendo solitário, também não tem uma vida de paz, também tem angústias que parece que não se resolvem nunca, né? E não consegue confiar no que vai vir depois da curva. Eu me lembro quando eu fui na Rússia durante muitos anos, mais de 30. Deus me deu a graça de eu poder penetrar ainda na época nos países fechados para o Evangelho, para ajudar a equipar os pastores, as igrejas na Rússia, China, Cuba. Foi uma coisa que eu experimentei extraordinário pela graça de Deus. Eu me lembro na Rússia uma vez que lá o pessoal bebe muito por vários motivos, que não vou entrar ao caso aqui, e um russo mesmo me contou uma piadinha deles, que eles contam muitas piadas, são muito assim, e ele contou que dois bêbados estavam voltando para casa de noite, bem escuro, um breu, e eles não estavam conseguindo achar o caminho, né? E por causa da desorientação natural de quem bebe muito, perde a sobriedade, então eles resolveram caminhar no trilho do trem. Olha que interessante. Então, eles começaram a caminhar e bêbado, eu não sabia o que estava acontecendo. De repente, um russo virou para o outro e falou assim: Nossa, esse esse destino nosso que a gente está indo não termina nunca, né? Não parece que não chega a lugar nenhum, porque eles andaram e não sentiu que estavam chegando a lugar nenhum. Aí o outro virou e falou assim: o pior é que aí já estavam de quatro, é que essa escada aí não tem fim. O cara já estava vendo o trilho como escada e sem fim. Onde é que eles vão chegar? Quem não sabe onde está indo, qualquer lugar que ele chegar parece que é bom, mas não é. Então, queridos, quando a gente perde a sobriedade, os pensamentos, as ideias, o sistema de Deus, pode ser que na curva ali que eu botei na imagem, quem sabe o que que vem depois, né? Outro dia eu perguntei para o pessoal se você fosse no aeroporto e chegasse lá no balcão e perguntasse, você estava aqui em Curitiba ou em qualquer lugar e perguntasse, esse avião chega lá no Rio? E a pessoa respondesse a você, não sei, de vez em quando chega um. Você pegaria esse avião? É aquela realidade. A gente confia no sistema vigente, na estrutura vigente, mas não sabe onde é que vai dar esse troço aí, que nem aqueles bêbados lá. Um não sabia o rumo, o outro já estava achando que o trilho era uma escada, e ele não sabia o que ia acontecer, estava demorando muito. Só que o destino está ali na frente. As intempéries da vida poderiam ter assolado e destruído eles, ou eles poderiam ter falecido e desmaiado no caminho e não chegado a lugar nenhum. Ou melhor, a gente pensa que não chega a lugar nenhum, mas isso é outra história. Porque nós somos eternos. A Bíblia diz que Deus nos criou de uma maneira eterna. Nós somos a imagem dele, que significa que ele pôs a eternidade dele em nossa vida, nosso coração.
Eclesiastes diz. Por isso que as pessoas se preocupam com depois, com a curva, com o que vem à frente. E nós precisamos saber na palavra que nos dá segurança o que vem? O retorno do reino de Deus. Então, esse reino nos leva a uma estabilidade espiritual. Nos supre segundo a riqueza de glória em Cristo, está escrito na Bíblia. Que coisa extraordinária. Nos protege dentro desse reino, não dos problemas somente humanos, mas desse sistema que, uma vez criado, pode nos levar a um destino que a gente não quer. A gente pensa que está indo para um lugar e chega em outro. É muito ruim isso, desagradável. Então, Salmo 23 diz que mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum.